Ao longo dos últimos 2000 anos, os cristãos concordaram em muitas verdades fundamentais da fé, como a divindade de Cristo, sua morte e ressurreição, a autoridade das Escrituras. No entanto, diversas questões importantes foram interpretadas de maneiras diferentes por teólogos, pastores e igrejas ao longo da história. Muitas perguntas deram origem a alguns dos maiores debates da história do cristianismo, e nesse vídeo vamos explorar os principais deles, apresentando as diferentes posições, seus argumentos e suas bases bíblicas, exceto o calvinismo e arminianismo, pois já temos 2 vídeos completos explicando ambas as vertentes. Os links estão na descrição. Assista até o final. A ceia do Senhor é celebrada por todo o cristianismo, mas existe uma profunda divergência sobre a presença de Cristo no pão e no vinho. A transubstanciação, ensinada pela Igreja Católica, afirma que os elementos tornam-se literalmente o corpo e o sangue de Cristo, deixando de ser o que eram, embora mantenham a aparência. Sua principal base está nas palavras de Jesus: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, em Mateus 26, interpretando literalmente. Além disso, João 6 é frequentemente citado como apoio. Os católicos argumentam que Cristo falava de forma literal e que a Igreja histórica sempre reconheceu uma presença real na Eucaristia. A visão luterana, frequentemente chamada de consubstanciação, ensina que Cristo está fisicamente presente em, com e sob os elementos, mas sem que o pão e o vinho deixem de existir. Os luteranos também enfatizam as palavras de instituição da ceia, mas rejeitam a explicação filosófica católica da mudança de substância. A posição reformada, defendida por Calvino, conhecida como presença espiritual, defende que Cristo não está fisicamente presente nos elementos, mas se comunica espiritualmente aos crentes por meio do Espírito Santo, que traz uma comunhão real com o Messias. Textos como 1 Coríntios 10:16 são usados para argumentar que há uma verdadeira participação em Cristo sem necessidade de uma presença física. Já o memorialismo, associado a Ulrich Zwinglio e a muitas igrejas batistas e pentecostais, enfatiza Lucas 22:19, "Fazei isto em memória de mim". Para essa visão, a ceia é apenas uma ordenança simbólica destinada a recordar o sacrifício de Cristo, sem nenhum tipo de participação do mesmo. A discussão sobre os dons espirituais busca responder se manifestações como línguas, profecias e curas continuam presentes na igreja atual. O cessacionismo ensina que esses dons tinham um propósito específico: autenticar os apóstolos e a revelação divina durante o período fundacional da igreja. Textos como Hebreus 2, 3, 4 e 2 Coríntios 12, 12 são frequentemente utilizados. Os cessacionistas argumentam que, após a conclusão do cânon bíblico e o fim da era apostólica, tais dons deixaram de ser necessários, embora não neguem os milagres de Deus e a atuação sobrenatural do Senhor. O continuismo afirma que nenhum texto bíblico ensina claramente a cessação dos dons antes da volta de Cristo. Passagens como 1 Coríntios 12, 13 e 14 são usadas para defender que os dons continuam disponíveis para a igreja. Os continuistas argumentam que a necessidade de edificação, evangelização e intervenção divina permanece a mesma. Os cessacionistas frequentemente criticam abusos e falsas profecias encontradas em alguns movimentos modernos. Os continuistas respondem que abusos não anulam o uso legítimo dos dons. Trata-se de um dos debates mais relevantes do cristianismo contemporâneo. Entre aqueles que esperam a futura grande tribulação, o principal debate é sobre o momento do arrebatamento. O pré-tribulacionismo ensina que Cristo arrebatará sua igreja antes do início da tribulação. Seus defensores citam passagens como 1 Tessalonicenses 5:9, argumentando que a igreja não foi destinada à ira de Deus. Também veio uma distinção entre Israel e a igreja, entendendo que a tribulação está ligada principalmente ao cumprimento das profecias destinadas a Israel. Ele virá em um arrebatamento secreto, e depois da grande tribulação, virá mais uma vez para encerrar com tudo. Já o pós-tribulacionismo ensina que a igreja passará pela tribulação e será arrebatada no segundo momento da vinda de Cristo, sem arrebatamento secreto e sem 2 novas vindas. Textos como Mateus 24, 29 ao 31 são frequentemente usados, pois parecem colocar a reunião dos eleitos após a tribulação. Os pós-tribulacionistas argumentam que a igreja sempre enfrentou perseguições e não possui promessa de escapar do sofrimento. A discussão sobre o milênio gira em torno de Apocalipse 20 e da forma correta de interpretar o texto, que diz que Satanás será preso por 1000 anos, e durante esse período, Cristo reinará com os fiéis. Depois, o diabo será solto para guerrear contra o povo de Deus pela última vez, antes de ser destruído definitivamente.
O pré-milenismo entende que Cristo retornará antes do milênio para estabelecer um reino de 1000 anos literal na Terra, interpretando o texto de maneira direta e com a sequência cronológica entre a segunda vinda e o reinado milenar. O pós-milenismo ensina que Cristo retornará depois do milênio. Eles não esperam que Jesus volte para inaugurar o reino, mas acreditam que o próprio avanço do evangelho na história levará o mundo a uma era de grande influência cristã no futuro. Esse período de prosperidade espiritual e expansão do reino é identificado como o milênio. Já o amilenismo ensina que os 1000 anos são simbólicos e representam a era atual da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nessa visão, Cristo já reina no céu sobre o seu povo. A prisão de Satanás não significa que ele esteja inativo, mas que seu poder de impedir a propagação do evangelho foi limitado. Ao final dessa era, Satanás será solto, levantará o anticristo e a tribulação começará. Depois de tudo, Cristo retornará, ocorrerão a ressurreição dos mortos, o juízo final e o início dos novos céus e da nova terra, sendo totalmente ligado ao pós-tribulacionismo. Uma das maiores divergências escatológicas diz respeito ao papel de Israel no plano redentor de Deus. O dispensacionalismo ensina que Israel e a igreja são grupos distintos. As promessas feitas a Abraão, Davi e a nação de Israel ainda aguardam um cumprimento literal futuro. Textos como Romanos 11, Jeremias 31 e Ezequiel 37 são frequentemente utilizados. Nessa visão, Deus retomará de maneira especial seu relacionamento com Israel nos eventos finais da história, ligado ao pré-tribulacionismo. Já o aliancismo, ou teologia da aliança, entende que existe um único povo de Deus ao longo de toda a história da redenção. A igreja não substitui Israel, mas representa seu cumprimento em Cristo. Passagens como Gálatas 3, 28 e 29, Efésios 2, 11 ao 22 e Romanos 2, 28 e 29 são usadas para argumentar que as promessas encontram sua realização definitiva em Jesus e em todos os que pertencem a ele. Os dispensacionalistas acusam o aliancismo de interpretar promessas que originalmente foram dadas a Israel. Os aliancistas respondem que o Novo Testamento frequentemente interpreta essas promessas à luz da obra de Cristo. E assim, terminamos o nosso vídeo. Espero que você tenha aprendido mais. Que o Senhor te abençoe. E tchau!